Imagine um mundo envolto em mistério, onde criaturas agora extintas caminhavam ao lado de pessoas que viviam por séculos. Um tempo de supostos gigantes que percorriam a Terra e um estilo de vida completamente diferente do que conhecemos. Um período que desperta a curiosidade de muitos até hoje. Estamos falando da Era Pré-Diluviana. A Bíblia registra o período antediluviano nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, este foi um tempo de grandes realizações e também de grande pecado. Mas como era a vida das pessoas naquele tempo? O que elas faziam? O que será que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente sobre isso que falaremos a partir de agora neste vídeo. Obviamente, a primeira família antediluviana foi a família de Adão. Depois de serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como se sabe, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim, mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo antediluviano. Ele matou de forma covarde Abel, seu próprio irmão. Depois de seu terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim deu a essa cidade o nome de seu primeiro filho, Enoque. Essa cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia. Em Gênesis capítulo 4, a construção dessa cidade por Caim mostra que a sociedade antediluviana já possuía habilidades avançadas de organização e engenharia. As cidades naquela época serviam como centros de cultura, comércio e convivência social, permitindo que as pessoas trocassem conhecimentos e desenvolvessem novas técnicas e tecnologias. Isso nos leva a refletir sobre o nível de desenvolvimento que a humanidade já havia alcançado mesmo nos tempos antigos. Diferentemente do que teorias extrabíblicas afirmam, a Escritura explica claramente que o homem foi criado por Deus como ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem experimente um tipo de evolução intelectual à medida que adquire conhecimento e desenvolve novas tecnologias, biblicamente não houve um processo evolutivo como espécie, conforme defendido por algumas teorias científicas. Isso fica muito claro quando olhamos para os relatos bíblicos sobre o período antediluviano. Como foi dito, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, era desenvolvido o suficiente para edificar uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções. Por exemplo, com Jabal, Jubal e Tubal-Caim, a sociedade antediluviana aprendeu a habitar em tendas, criar rebanhos de gado, desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e forjar ferramentas através do trabalho com cobre e ferro. Cada uma dessas inovações representava um avanço significativo para a sociedade da época, permitindo maior eficiência no trabalho e enriquecendo a vida cultural e espiritual das pessoas. A habilidade de habitar em tendas, por exemplo, facilitou a vida nômade e permitiu que grupos de pessoas se estabelecessem temporariamente em diferentes locais, explorando novos territórios e recursos. A criação de rebanhos de gado forneceu uma fonte estável de alimento e materiais, como leite, carne e couro, que eram essenciais para a sobrevivência e desenvolvimento da comunidade. O desenvolvimento das artes com o uso de instrumentos musicais, por outro lado, aponta para uma sociedade que valorizava a expressão artística e cultural. A música provavelmente desempenhava um papel importante nas cerimônias religiosas, celebrações e outros eventos comunitários, ajudando a fortalecer os laços sociais e espirituais entre as pessoas. A forja de ferramentas através do trabalho com cobre e ferro também representa um avanço significativo na tecnologia da época. Ferramentas de metal eram mais duráveis e eficientes do que aquelas feitas de pedra ou madeira, permitindo que as pessoas realizassem tarefas com maior facilidade e precisão. Esse desenvolvimento tecnológico foi crucial para o progresso da sociedade antediluviana e ajudou a preparar o caminho para futuras inovações. No tempo de Noé, a Bíblia mostra como o homem já tinha a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, conforme as instruções divinas. A construção da arca foi um projeto monumental.
exigindo um nível significativo de conhecimento e habilidade em engenharia e construção. Noé e sua família precisaram cortar árvores, moldar madeira, construir a estrutura da arca e garantir que ela fosse forte e estável o suficiente para suportar as águas do dilúvio. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre como foi esse período, fica claro que no mundo antediluviano houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural. A Bíblia menciona que Noé foi instruído a usar madeira de cipreste para construir a arca e a selar todas as suas partes com betume, um material impermeável que ajudava a proteger a arca da água. Essas instruções detalhadas mostram que Noé possuía um conhecimento avançado de materiais e técnicas de construção, indicando um nível elevado de sofisticação tecnológica na sociedade antediluviana. Uma pergunta muito frequente sobre o período antediluviano diz respeito à duração desse período, ou seja, quanto tempo durou o mundo pré-diluviano. A verdade é que a Bíblia não explica quanto tempo durou esse período, mas muitos estudiosos acreditam que o tempo decorrido entre a criação e o dilúvio pode ter sido bem maior do que o restante de toda a história bíblica. Já foram feitas muitas tentativas de datar esse período, mas todas sem sucesso. Na verdade, o único registro que fornece algum dado cronológico sobre esse período é aquele presente na lista genealógica de Gênesis capítulo 5. No entanto, é improvável poder estabelecer datas exatas a partir desse registro, simplesmente porque esse não é o seu propósito. As genealogias bíblicas estão mais interessadas no estabelecimento de linhagens do que na definição de dados cronológicos. Inclusive, algumas dessas listas genealógicas podem ser representativas e não exaustivas. Ou seja, pode haver lacunas intencionais nessas listas para priorizar os indivíduos que tiveram alguma relevância na história bíblica. Nessas listas representativas, quando é dito que um indivíduo gerou o outro, isso significa que o primeiro indivíduo é o ancestral do segundo, e não necessariamente seu pai. Isso ocorre em outras genealogias bíblicas, e muitos eruditos acreditam que não é completamente impossível que isso tenha ocorrido na lista genealógica antediluviana de Gênesis 5. Essas listas genealógicas, portanto, fornecem uma visão geral das principais linhagens e indivíduos importantes, mas não devem ser vistas como uma cronologia exata dos eventos. Mas, com base nessa lista, pelo menos, os estudiosos conseguem observar que o grande desenvolvimento experimentado pelo homem antediluviano provavelmente tinha a ver com a longevidade das pessoas naquele tempo. Havia apenas um idioma, e Deus permitiu que os homens vivessem centenas de anos. Isso certamente teve um papel fundamental para o crescimento tecnológico daquele período e também para a transmissão da informação. A longevidade das pessoas naquela época permitiu que elas acumulassem uma quantidade significativa de conhecimento e experiência ao longo de suas vidas. Isso, por sua vez, facilitou a transmissão de habilidades e informações de uma geração para a outra, contribuindo para o rápido avanço tecnológico e cultural da sociedade antediluviana. Além disso, a ausência de barreiras linguísticas facilitou a comunicação e a colaboração entre as pessoas, promovendo o compartilhamento de ideias e inovações. Mas, se tem algo que marcou o período antediluviano, com certeza foi o pecado. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se propagou pelo mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas, além de também ter sido um duplo homicida que se orgulhava de sua crueldade, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 4, entre os versículos 18 e 24. A propagação do pecado e da violência na sociedade antediluviana levou a um aumento significativo da maldade e da depravação. A Bíblia descreve essa época como um período de grande corrupção e decadência moral. O próprio Caim, após ter matado Abel, não apenas não se arrependeu, mas também achou que o castigo divino sobre ele foi injusto. Essa falta de arrependimento e a contínua propagação do pecado são evidências do declínio espiritual que caracterizou a era antediluviana. Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia ainda diz que, no período antediluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens.
É verdade que alguns intérpretes defendem que isso significou uma mistura entre seres espirituais e humanos. Em outras palavras, supostamente anjos caídos tiveram relações com mulheres na Terra. Mas a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que mais se adequa ao texto bíblico é aquela que diz que essa mistura se tratou, na verdade, da degeneração humana promovida pelo relacionamento de pessoas piedosas com pessoas ímpias, de modo que rapidamente a impiedade prevaleceu e caracterizou toda aquela civilização. Você é membro de alguma igreja, é pastor, evangelista, missionário ou até mesmo um recém-convertido? Venha fazer parte da nossa comunidade de intérpretes da Bíblia. São mais de 50 videoaulas gravadas altamente didáticas sobre hermenêutica, exegese, métodos de estudos e diversos temas que irão ajudá-los na interpretação da Bíblia Sagrada, além do acesso ao grupo exclusivo de alunos no WhatsApp, certificado e muito mais. Para saber mais, acesse nosso site oficial no primeiro comentário fixado que vou deixar neste vídeo. Isso quer dizer que naquele tempo, a linhagem piedosa de Sete foi o ramo da humanidade que preservou o conhecimento de Deus. Mas com o tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, e a depravação espiritual alcançou um limite intolerável. Essa mistura entre as linhagens piedosas e ímpias resultou em uma sociedade onde a impiedade e a violência se tornaram predominantes, levando a um aumento significativo da maldade e da corrupção. Dessa mistura, inclusive, surgiram os Nefilins, que eram os homens valentes e de grande fama na antiguidade. Esses Nefilins, muitas vezes interpretados como gigantes ou seres de grande força e estatura, eram conhecidos por sua violência e opressão. A presença desses indivíduos na sociedade antediluviana contribuiu para o aumento da violência e da corrupção, agravando ainda mais a situação já decadente da época. Mas no período antediluviano, também viveram pessoas que realmente eram comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir que continuou sendo lembrado como um exemplo de fé, até nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que teve um relacionamento tão próximo com Deus que acabou sendo transladado para não ver a morte. E por último, foi naquele período que Noé também nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. A história de Noé é especialmente significativa, pois ele é descrito como um homem justo e íntegro em meio a uma geração corrupta e pecaminosa. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor e foi escolhido por Deus para construir a arca e salvar sua família e os animais do dilúvio iminente. A obediência e a fé de Noé são destacadas como um exemplo de fidelidade a Deus, mesmo em meio à corrupção generalizada. A Bíblia registra que, nos anos finais do período antediluviano, Noé foi a rara exceção de uma pessoa que continuou temente ao Senhor. O texto bíblico diz que a família de Noé foi a única a ser poupada, quando a paciência de Deus considerou intolerável a situação de depravação generalizada daquela civilização. E foi assim que o período chegou ao fim, com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão complicada, a maldade estava num nível tão elevado, que o escritor bíblico registra o descontentamento divino com a humanidade através da figura do arrependimento, dizendo que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro descreve o fim da história antediluviana da seguinte forma: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas tudo o que aconteceu naquele tempo serve de alerta para nós. Isso porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que, nos últimos dias da presente era, o estilo de vida antediluviano vai se repetir. Cada um viverá segundo sua própria vontade, segundo os seus próprios desejos, se banqueteando, festejando, se relacionando, mas todos estarão ocupados demais para o chamado de Deus ao arrependimento. Então, assim como ocorreu com a geração antediluviana, as pessoas só cairão na real quando o juízo de Deus for derramado, sem oportunidade de alguém voltar atrás. Inclusive, Jesus ilustrou esse momento dizendo que, assim como no mundo antediluviano, os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, nos dias finais, os homens impenitentes também serão levados deste mundo pelo juízo de Deus. A história do período antediluviano, portanto,
É um poderoso lembrete das consequências da desobediência e da corrupção. É um chamado para que nos mantenhamos fiéis a Deus, buscando viver de acordo com seus mandamentos e valores. A história de Noé nos inspira a perseverar na fé, mesmo em meio a uma geração corrompida, confiando que Deus é fiel e justo em todas as suas promessas e juízos. Agora, escreva nos comentários o que você pensa sobre como era o mundo antediluviano. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal se ainda não se inscreveu e deixe seu joinha. E se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário.